Bungo Stray Dogs é um caos. Não necessariamente ser um caos é algo ruim. Vide obras como Dorohedoro e Kushuburanko, por exemplo. E eu pessoalmente acredito que a maioria das coisas podem ter efeitos diferentes dependendo de como são feitas. E bem, no caso específico de hoje, realmente foi um caos nada agradável. Escrita por Kafka Sagiri com ilustrações da Sango Harukawa, Bungo Stray Dogs é uma obra lançada originalmente como um mangá de mesmo nome com publicação iniciada em 2012 e que dura até os dias de hoje. Ele é categorizado como um mangá da demografia seinen, isso é, destinado a um público adulto. No Brasil é publicado pela editora Panini. O anime teve sua primeira temporada em 2016 e quinta e última até o momento lançada em 2023. A adaptação foi feita pelo estúdio Bones, responsáveis por inúmeras outras obras de sucesso e também conhecido mundialmente como meu estúdio favorito. O design dos personagens desse anime sempre me chamou muito a atenção. Eu acho muito bonito o traço, as cores e apesar de ter demorado bastante, eu finalmente assisti as temporadas que faltavam e agora eu tô oficialmente em dia com a obra. No vídeo onde eu falei da parte 4 e 5 de Jojo já tinha sido uma coisa um pouco diferente porque eu falei de dois animes no mesmo episódio. Inclusive, se você ainda não viu, veja. E dessa vez também vai ser diferente, porque nesse vídeo eu vou abordar todas as 5 temporadas de Bungo. Obviamente, eu não vou me aprofundar e dissecar muito cada uma delas, até porque esse vídeo já está sendo produzido há mais de 3 meses e se eu escrever muito ou tentar fazer uma superprodução, isso não vai sair do lugar nunca. Então eu já adianto que eu passarei por todas as temporadas, mas vou falar principalmente sobre a quinta temporada. O tempo vai estar dividido bonitinho aí no vídeo, então se você ainda não viu tudo e não quer nenhum tipo de spoilers, sinta-se à vontade para pular o vídeo o quanto quiser. Desde então eu já peço, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar. Mano, para falar da primeira temporada, eu antes tenho que dizer uma coisa. Eu revi a primeira e a segunda temporada e eu acho isso importante dizer, porque eu achei a primeira temporada com um começo meio maçante. Demorou um pouco pra me pegar de fato. E isso pode ser por efeito de eu estar revendo a obra. Mas apesar de não ser ruim, a primeira metade da Season 1 é um pouco mais carregado pra mim. Mas depois que você vai se apegando aos personagens, vai ficando divertido, você consegue aproveitar. Até porque, como eu disse na introdução, o anime é muito bem produzido. Então se ele te prender, você vai gostar. E eu realmente fui gostando mais com o passar dos episódios. E é aqui, desde o início, que o anime já mostra um padrão que vai ser seguido em praticamente todas as outras temporadas, mas é um negócio que eu vou abordar mais pra frente. A segunda temporada, diferente da primeira, começa maravilhosa. Aqui provavelmente são os melhores episódios da série inteira. Os 4 episódios que dizem respeito ao passado do Dazai são fenomenais. Se o anime fosse todo nesse mesmo nível de escrita e de emoção, quem sabe o Bungo Stray Dogs não seria um dos grandes nomes da indústria de anime. E eu falo grande no sentido de ser aclamado como uma bela história, né? Porque público ele já tem. Enfim, o restante da temporada ela segue o mesmo nível e fórmula da primeira. É divertido, bonito, carismático, mas ele não entrega nada absurdo. Pra mim é o básico que funciona. Mas existe um problema aqui, que é a imortalidade dos personagens importantes. Isso já tinha na primeira temporada e tira muito do peso das batalhas e do clímax do anime. E uma nota de edição aqui, que eu não comentei, mas que é bom lembrar, é que como ele é um mangá seinen, ele não teria essa limitação pela própria editora ou algo do tipo para poder matar os personagens e tal. Então é realmente uma escolha do próprio autor para a obra. A terceira temporada é de fato como voltar à programação normal. Segue divertido, carismático, bem feito, mas dessa vez não teve um início como o da primeira e nem como da segunda. Um pelo lado bom e um pelo lado ruim. Ela continua com o mesmo problema de sempre. Tem algumas coisas forçadas e a imortalidade de todos os personagens, o que tira toda a sensação de perigo real da história. E é nessa temporada que, se você ainda não tinha percebido até agora, é onde ele deixa claro o que ele é. Um anime que segue uma fórmula que se repete sempre. Temos um flashback de algum personagem no início da temporada, depois alguns episódios aleatórios, depois a preparação e a luta final, com o vilão da vez. Bungo sempre segue exatamente desse mesmo jeito. A primeira temporada foi assim, a segunda temporada foi assim, e a terceira, por sua vez, também foi assim. É só na quarta temporada que Bungo se deixou finalmente tentar mudar. Essa foi um pouco mais complexa que as outras. Claramente, ele estava começando a construir uma coisa muito maior. Teve uma introdução muito boa para esse grande arco que a gente vai ter. A quarta e a quinta temporada são completamente coligadas. Elas são praticamente como uma grande temporada que foi dividida em duas. O início da temporada foi sem perder as raízes, mais uma vez com um flashback, dessa vez com o passado do Rampo, que foi muito bom também. Ele é um personagem que eu gosto bastante. E depois teve esse início de preparação do arco novo, que vai ser o maior da obra até agora. Fugiu do padrão das 3 temporadas anteriores e isso foi uma coisa que me agradou bastante. Me deixou com uma boa expectativa pro que estava por vir, fez o seu papel de me fazer querer continuar assistindo a obra. Até que, enfim, a gente finalmente chega na fatídica quinta temporada de Bungo Stray Dogs.
Aqui a gente tem um grande problema. A introdução desse arco que a gente teve na quinta temporada toda foi muito bom. E eu criei uma expectativa pro futuro e pro desenrolar dos acontecimentos. Mas infelizmente alguma coisa deu errado. Tudo nessa temporada é muito over. Ela tentou ser muito maior do que poderia ser. O autor com certeza foi bem ambicioso na hora de criar esse arco. Mas ele claramente não soube trabalhar muito bem como tudo isso ia ser feito. Bungo no geral sempre teve coisas forçadas. Mas nessa temporada foi bem mais que as outras. A ponto de realmente me incomodar em alguns momentos. Apesar da cena final, por exemplo, em si ser emocionante e legal, a forma como tudo foi resolvido foi simplesmente pura sorte e coincidência de tudo acontecer do jeito que foi. Eu disse antes que eu sou fã do Rampo, mas a habilidade dele narrativamente falando é muito negativa. Não faz bem pra obra a existência desse poder, entre aspas, dele. Entre aspas, porque ele literalmente não tem poder. É um ser humano comum, só que ele é tão inteligente que chega ao ponto de conseguir prever o futuro. Isso até poderia ser mais aceitável, não ia ser bom, mas ia ser aceitável, se desde o início deixassem claro que, assim como todos os outros personagens, ele tem sim poder sobrenatural e a gente não pode questionar como ele consegue pensar em tudo que ele pensa porque faz parte do poder dele. Mas a partir do momento que uma das principais características do personagem é ele só achar que tem poder e na verdade ele é uma pessoa normal, acaba com a possibilidade dele ser esse deus que a obra colocou ele sendo. Eu gosto dele, mas com certeza não fez bem pra história ele ser assim. Já não bastava o Dazai, que sempre foi assim desde o início do anime. Sempre que a situação vai complicar, o autor tem que dar um jeito de tirar o Dazai da cena, porque ele criou um personagem com um poder que acaba com tudo. Então ele sempre tem que tirar ele da jogada para poder construir alguma coisa mais tensa e mais séria de perigo para a obra. E nessa temporada, quem ocupou o lugar do Dazai foi o Rampo. E isso não é exclusivo de Bungo, tá? O arco mais famoso de Jujutsu, que todo mundo fala tanto, que é o arco de Shibuya, é exatamente isso. O autor tinha um personagem tão forte que ele sabia que só poderia fazer um perigo real na história se esse personagem não participasse, que no caso era o Gojo. Mas em Jujutsu o arco tem um contexto um pouco diferente e eu acho que é mais bem feito no geral. Mas eu não vou me aprofundar nisso por motivos óbvios, né? Não estamos falando de Jujutsu aqui. Voltando, além disso, por conta dessa grande ambiciosidade desse arco, tudo ficou complexo demais, e com essa quantidade massiva de personagens que Bungo tem, e acontecimentos rolando ao mesmo tempo, virou tudo uma putaria generalizada. Começou a ficar desnecessariamente confuso, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, com milhões de personagens diferentes. E tem como fazer isso bem feito, eu mesmo já vi animes onde isso funcionou. O exemplo mais fácil de citar aqui é Hunter x Hunter, que todo mundo conhece e fez isso muito bem. Mas o ponto aqui é que o autor de Bungo Stray Dogs quis fazer algo grande demais, quis abraçar o mundo e acabou não sabendo desenvolver isso muito bem e se perdeu no caminho. Dito tudo isso, ainda teve momentos bons na temporada. O meu problema foi mais como tudo terminou e alguns momentos ali do meio, sabe? Não é horrível, mas com certeza ficou bem abaixo das outras temporadas. E eu ouvi dizer que o mangá vai ainda mais longe nos acontecimentos atuais. Eu sinceramente tenho medo de onde isso vai parar. No geral, Bungo pode se definir assim: um anime de luta e comédia divertido, bobinho, bem produzido e que nas 3 primeiras temporadas segue o mesmo padrão de passado, episódios aleatórios e vilão final. Pra mim, isso funcionou. Tem alguns problemas, mas diverte. Porém, apesar de ter uma boa 4ª temporada, onde tem preparação para um arco realmente grande, a execução desse tal arco foi bem decepcionante e perdida. A minha opinião final é que Bungo é um bom anime, com produção acima da média e bons personagens, com uma temporada ruim. Vale a pena assistir. Nota final, pra quem liga pra isso, 7, 8, 7, 8 e 5, respectivamente. Enfim, galera, o vídeo é um pouquinho diferente aqui no canal. Eu tentei falar de 5 temporadas aqui, então eu fiz bastante rápido. Eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, né? Quando eu falei que ele já tá em produção há 3 meses, não é brincadeira. Mas não quer dizer necessariamente que eu passei 3 meses seguidos trabalhando nele, né? Só quer dizer que ele ficou durante um período de 3 meses já com o roteiro escrito, as falas gravadas, e mesmo assim ele não andou pra frente porque a edição dele ficou travada um tempo. Acabou que eu perdi os arquivos depois porque eu tive que formatar o PC. Tô gravando de novo agora o áudio, então reescrevi um pouco do roteiro, gravei os áudios de novo agora. E enfim, se você tá vendo isso, quer dizer que tudo deu certo. Espero que vocês tenham gostado desse estilo um pouquinho diferente que eu fiz nesse episódio. Enfim, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter visto até agora. Um abraço e eu te espero na próxima.